Sejam todos bem-vindos, pessoal. Nós estamos na página 46 e nós vamos falar sobre a cidade grega e a escravidão antiga. A imagem é da Acrópolis grega ou a cidade alta, tá? A gente vai falar no vídeo sobre a cidade alta que tinha em todas as cidades e estados gregas, tá certo? Veja aqui. A cidade grega e a escravidão antiga. Durante 200 anos, os povos da Grécia se mantiveram em um relativo isolamento. Por volta de 900 a.C., esse quadro começou a mudar com o crescimento das relações comerciais no Mediterrâneo. A população aumentou, favorecendo o aparecimento das cidades. Por volta de 700 a.C., surgiram as cidades-estados ou polis, característica da maior destaque da sociedade grega antiga. Até hoje, podemos encontrar as influências dessa época no mundo ocidental. A palavra política, por exemplo, usados há séculos no Ocidente para definir as relações sociais na esfera pública, deriva exatamente do grego polis. O surgimento da polis marca o início do período arcaico, que se prolongará por cerca do ano 500 a.C. Então, pessoal, né? Falamos aqui do período arcaico, tá? Falamos da polis grega e que deriva a palavra política, tá? Lembrando que no mundo atual, política não é só eleição não, tá, pessoal? É toda vez que uma pessoa se interessa por bem-estar social, né? Na esfera política, econômica, de saúde pública, isso é política, tá bom? Veja aqui, ó. A polis pode ser definida como comunidade política independente. Embora cada polis tenha se desenvolvido à sua maneira, havia duas características comuns a todas elas: a ágora e a polis. Então, nós estamos falando da polis, né, cidade-estados grega. Aqui diz que cada uma tinha uma característica própria, mas todas elas tinham a ágora, que era uma praça central onde as pessoas se reuniam para discutir, e a Acrópolis, que é a cidade alta que eu acabei de mostrar agora, tá bom? Olha aqui. A Ágora, ou praça central, era o espaço onde se reuniam os cidadãos para discutir a vida política e decidir sobre as ações a serem tomadas. No seu entorno estavam os edifícios públicos e religiosos, feiras e mercados. A Acrópolis, ou cidade alta, era um conjunto arquitetônico situado no alto de uma colina. Nela eram construídos os templos e os prédios mais nobres, que expressavam o poder e a grandeza da polis. O lugar tinha também uma função defensiva. Então, pessoal, né? Aqui fala sobre a Acrópolis, a parte alta de cada cidade, é onde ficavam, tá, os templos religiosos, como você vê aqui, tá? Os edifícios públicos. E diz também que essa parte da cidade, que era difícil acesso, tinha uma característica estratégica também, né? No caso de guerra, eles serviam como uma estratégia militar para se defender contra os invasores. Certo, olha aqui, ó. Apesar de partilhar o mesmo espaço público, nem todos os habitantes de uma cidade-estado eram considerados cidadãos. Apenas os homens livres participavam da vida política da polis e tinham cidadania. A mão de obra escrava garantia o funcionamento da economia, liberando os homens livres do trabalho no campo
ou em outras atividades. Em Atenas, os escravos, os estrangeiros, metecos, os comerciantes, em sua maioria, e as mulheres responsáveis pelo cuidado da casa ou da família, não eram considerados cidadãos. Olha, pessoal, essa palavra, né, é muito importante hoje, né? Porque hoje, quem é cidadão? Então, toda pessoa, né? Homem ou mulher, tá? Como não existe escravidão hoje, né? Pelo menos oficialmente, então 100% das pessoas, né, maior de idade é cidadã ou cidadão. Já na Grécia Antiga, apenas os homens. Todos os homens eram cidadãos? Não, todos não, tá? Não era excluído. Escravos, tá? Estrangeiro também. Comerciantes, olha aí, comerciantes, na sua maioria, né? E as mulheres. Quer dizer, era um grupo restrito, tá? Só os ricos que se davam o luxo de não trabalhar. Você vai entender por que eles não trabalhavam. Olha aqui, ó. A estabilidade da polis era, porém, abalada por crise econômica. O solo rochoso prejudicava os rendimentos agrícolas. Boa parte da população se endividava, pois pedia empréstimo em gêneros aos proprietários das melhores terras, comprometendo-se a entregar a sexta parte de sua colheita ao credor. Como muitos não conseguiam saldar a dívida, eram vendidos como escravos ou eram obrigados a trabalhar para o credor gratuitamente. Essa situação gerava um círculo vicioso que favorecia a aristocracia proprietária, donas das melhores terras, de farta mão de obra escrava e com todo o tempo livre para a vida política. Então, pessoal, agora dá para compreender, né? Porque os gregos, eles eram, como se diz, eles não valorizavam o trabalho, né? Trabalho, tá? Porque quem tinha tempo para se dedicar à política? Só os homens ricos, tá? Os donos de terra, tá? Que tinham tempo livre. E as pessoas pobres, no geral, aqui diz que a maioria se endividava, tá? Pegava dinheiro emprestado e muitos deles tornavam até escravos porque não conseguiam pagar as suas dívidas. O que é que acontece hoje se a pessoa não pagar a dívida? Bem, se ele não pagou a dívida a um banco, o nome dele vai para SPC, né? Por Serasa, ele perde o crédito, tá? Então, durante um tempo, ele vai ficar sujo na praça. Se ele pegar dinheiro às agiotas, aí a coisa complica, né? Que aí o agiota manda matar, aí a situação fica difícil, tá bom? Ó, pessoal, nós estamos na página 47. Olha aqui, ó. Colonização grega e expansão comercial. Uma das soluções buscada para minorar esse quadro de penúria dos camponeses foi a colonização do século 8 e 7 a.C., que expandiu a cultura grega por todo o mar Mediterrâneo e o Mar Negro. Houve dois tipos de colônias, um de caráter agrário e outro de caráter comercial. No primeiro, agrária, os colonos liderados por um fundador oficial e com recursos da cidade-estado, deixavam suas cidades de origem, sobretudo, em direção ao sul da Península Itálica e da Sicília. Nessa região, conhecido desde então como Magna Grécia, os colonos fundavam novas cidades-estados e reproduziam os hábitos, a religião e o modo de vida da terra natal. Em alguns casos, para suprir a falta de mão de obra, olha aí, ó, subjugaram a população nativa. No segundo tipo, a colônia era um entreposto comercial situado numa região que pudesse fornecer
mercadoria indispensável para os gregos, como de Malcrates no delta do rio Nilo. Então, pessoal, aqui fala, né, sobre a colonização grega dos séculos 8 e 7, tá? Aqui diz porque como no território grego a terra era difícil, né, não era propício à agricultura e muitos agricultores se endividavam, então o que eles procuravam? Formar colônias, tá? Então eles fundavam cidades-estados em outros locais, chamada Magna Grécia. Dessa forma, né, eles poderiam aliviar as tensões sociais nas cidades-estados original, tá bom? Até mais, pessoal.